A paz do Senhor Jesus a todos, iniciando hoje um momento novo no nosso canal, onde o Espírito Santo ele tocou no meu coração para trazer o momento Palavra de Fé, onde eu vou trazer um versículo, alguns versículos da Palavra de Deus e vou estar explicando esse versículo, né? Trazendo a revelação da palavra, o conhecimento da palavra, um versículo breve para que você venha todos os dias estar alimentando da palavra de Deus. Amém? E começando esse momento, palavra de fé, de hoje, né? Nós vamos falar da própria fé. Nós vamos falar da fé. Eu quero compartilhar no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. A palavra de Deus nos fala assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o assunto nosso hoje é falar sobre a fé, né? O palavra de fé de hoje é falando sobre, nós já vamos começar falando sobre a fé. O que é a fé? Né? A fé é um dom do Espírito de Deus, como nós lemos aqui. Mas os frutos do Espírito, né, como a caridade, como o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fé. Então a fé é um dom do Espírito de Deus. Então essa fé, ela é espiritual. Ela não é material. E nós temos visto hoje muitas pessoas materializando a fé, né? Com objetos, colocando a sua fé em objetos, em coisas, materializando a fé. E a fé, ela não é material, ela é espiritual. É por isso que é uma experiência com o Espírito Santo. Por isso que o homem, ele consegue alcançar essa fé cresce no seu coração, ela brota, ela nasce no seu coração, ela cresce na sua alma quando ela alcança uma experiência com o Espírito Santo, porque é um fruto do Espírito Santo. Esse fruto ele nasce. E é através da fé que nós conseguimos enxergar com nossos olhos espirituais, que os nossos olhos se abrem, a nossa mente abre. É através da fé que nós conseguimos enxergar as bênçãos de Deus, a provisão de Deus. Conseguimos enxergar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Porque nós estamos vivendo hoje num mundo onde a incredulidade está tomando conta de muitos corações. E como que nós vamos combater a incredulidade? Né? Como que nós vamos... O ateísmo tem crescido no mundo. E como que nós vamos mostrar para essas pessoas para que elas venham alcançar a fé? Como que nós vamos alcançar essas pessoas? É através da palavra de Deus, meus irmãos. A Bíblia nos fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a palavra de Deus liberta a vida do homem, ela começa a abrir a sua mente, abrir o seu coração, abrir a sua alma e começa a haver lugar para o Espírito Santo tocar na sua vida, para o Espírito Santo falar com a sua vida, e o homem ele começa a ouvir a voz de Deus. E ele passa a deixar de duvidar, a de ser um incrédulo para crer. Né? Crer na palavra de Deus, crer no Espírito Santo. Crer que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Crer na salvação em Cristo Jesus. Então, primeiramente, a fé é um fruto do Espírito Santo. E nós precisamos alcançar uma experiência com o Espírito Santo para que essa fé venha nascer no nosso coração e crescer no nosso coração. Existe nível de fé? Existe. Né? Jesus falou com Pedro lá: Pedro, homem de pouca fé. Né? Quando ele começou a andar sobre o mar e ele começou a afundar, e ali ele temeu pela sua vida, e Jesus falou: homem de pouca fé.
Então tem pessoas que quanto mais você busca o conhecimento da palavra de Deus, o entendimento da palavra de Deus, mais a sua fé vai crescer. Quanto mais você busca uma experiência com o Espírito Santo, mais a sua fé vai crescer. Então, né, a fé é um fruto do Espírito de Deus. E nós temos visto que, né, nós temos que combater o ateísmo, né, a incredulidade no coração das pessoas é com a palavra de Deus, é com a verdade. É com a verdade da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gálatas, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, a palavra de Deus nos fala assim. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Então, mais uma vez, eu te provo que a fé, ela não é material, ela é espiritual. Então, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, essa fé é espiritual, meus irmãos, ela nasce dentro do nosso coração, ela não é material. Por isso que os símbolos que na palavra, que eu creio, né, que a palavra nos fala, o óleo nos fala que Jesus falou, ungir os enfermos e demoniados com óleo. O óleo é um símbolo, o óleo da unção simboliza o Espírito Santo de Deus. O pão fala do corpo de Cristo. O suco de uva representa, né, o vinho, representa o Espírito Santo. O sangue de Jesus representa o sangue de Jesus. Esses símbolos ainda são aceitos. Mas tem pessoas que querem materializar a fé, colocando a sua fé em algo material. E isso vira uma idolatria. Por isso que a fé é o fim fundamento das coisas. A fé, ela firma. Ela nos dá firmeza naquilo que nós cremos. É por isso que nós não duvidamos, nós temos certeza da nossa fé. Porque nós sabemos do quem habita em nós. Porque a promessa foi feita. Enviarei o Espírito Santo Consolador. E o Espírito Santo, ele veio e essa promessa se cumpriu na nossa vida. Nós recebemos a presença do Espírito Santo. Quando nós damos lugar, espaço, o Espírito Santo vem sobre a nossa vida. E ele habita em nós. E a própria palavra nos fala que nós somos templos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós. E nós temos firmeza dessa fé. Essa fé, ela é firme no nosso coração. Nós não duvidamos. E a palavra nos fala. E a prova das coisas que não se veem. Então, nós conseguimos provar as coisas que nós cremos, por quê? Porque nós alcançamos experiências. A dúvida, a insegurança, a incerteza, a incredulidade, ela sai do nosso coração. Porque a fé, ela toma conta. Ela nos faz crer nas coisas que nós não vemos, mas nós cremos por quê? Porque nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos na promessa da palavra de Deus. Nós cremos no Espírito Santo que foi enviado e está presente na nossa vida. Nós cremos no sacrifício do Senhor Jesus, que ele veio a esse mundo, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós cremos nas promessas de Deus, meus irmãos. E as promessas de Deus se cumprem na nossa vida todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus também nos fala, aqui, em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. Olha o que a palavra de Deus nos fala. A palavra de Deus nos fala assim, em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que te é galardoador dos que o buscam.
Então, sem fé é impossível agradar a Deus, meus irmãos. Por isso que a pessoa que não tem fé, ela vai viver escrava do pecado. Ela vai viver agradando as pessoas, os homens, mas ela não vai agradar a Deus e ela vai se decepcionar lá fora. Vai haver um vazio dentro da sua alma. Muitos nessa hora têm colocado a fé em coisas, em pessoas, em homens, em religiões. Tem colocado a fé no seu dinheiro, nas coisas materiais. E tem se decepcionado. E a palavra que eu tenho para a sua vida é essa. Coloca a sua fé em Deus. Coloca a sua fé no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Firma a sua fé em Cristo. Para que o fruto do Espírito Santo, que o fruto da fé venha nascer no seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. Como que nós vamos crer que existe um Deus criador dos céus e da terra, que criou todas as coisas, que nos criou a sua imagem, a sua semelhança, se nós não temos fé? Então, nós temos que ter essa fé, que Ele é criador, que Deus é criador dos céus e da terra, e que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, que Deus nos criou para ser adoradores, nos criou para ser bênção nessa terra, e nos criou para uma vida eterna. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida. Mas nós temos que crer nessa promessa, nós temos que crer na promessa através de Cristo, que em Cristo Jesus nós vamos alcançar a vida eterna. E Ele que tira, aproxima de Deus, que crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando nós buscamos a Deus, nós recebemos o galardão. Nessa vida, nós somos abençoados. E nós vamos ser abençoados na outra vida também, meus irmãos, porque Ele nos dá a certeza da salvação. E hoje eu quero falar para tu, Ele quer tirar a dúvida do teu coração, Ele quer tirar a insegurança, a incerteza, a incredulidade, porque a palavra de Deus vai te libertar. E eu profetizo na tua vida que a partir de hoje você vai ter fé, através dessa palavra. Amém? Em nome de Jesus. Essa é o primeiro, palavra de fé, é o primeiro palavra de fé. E nós começamos a falar da fé. E que você venha se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar os nossos vídeos, deixar o seu like. Isso é importante para que o nosso canal venha crescer. Meus irmãos, é muita alegria no meu coração de ter esse canal e poder compartilhar a palavra de Deus com a sua vida. Amém? A todos, a paz do Senhor Jesus, e que essa palavra venha edificar a sua vida para a glória do nome do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém.